Boa noite, gente. Então, hoje nós estamos com um probleminha aqui de conexão. Acho que agora vai dar tudo certo para a gente poder começar a nossa conversa, né, com esse grupo de amigos que estão aqui hoje para conversar com a gente no projeto Conversando com o CMDCA Novo Hamburgo. E o tema de hoje é o trabalho das organizações sociais no contexto da Covid-19. E nós temos, então, como convidados a Márcia Bernardes, que é jornalista, atualmente assessora de comunicação e articulação da Fundação Semear, especialista em História e Comunicação, mestra e doutora em Ciências da Comunicação, atua na área social há mais de 20 anos, tendo como experiência em assessoria de comunicação, comunicação comunitária, pesquisa e produção de conhecimento. Atua também como professora no ensino superior. A psicóloga Carolina Kremer Mosman Broilo, que trabalha na Amo Criança, é psicóloga clínica há 20 anos, e vai também nos falar hoje sobre o suporte emocional que é dado às crianças com câncer e suas famílias na Amo. A Luana Machado Zimmer, assistente social, também da Amo Criança, atua como orientadora educacional na Uninter, perita social no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, pós-graduando em Serviço Social, Fundamentos e Competências Profissionais. O Giuliano, que é o nosso assessor jurídico, Juliano Schneider de Oliveira, assessor jurídico do município de Novo Hamburgo, né, lotado na Procuradoria-Geral do município e também com atuação no CMDCA de Novo Hamburgo. A Sabrina Sauresic Wendling, que é advogada e subprocuradora-geral do município de Novo Hamburgo, né, que está representando a Procuradoria-Geral do município. E a Rosemarie Matti, que é gerente administrativa financeira na Asbem, com experiência no terceiro setor e participação em vários conselhos. Então, de imediato, a gente já quer agradecer eles terem aceitado o convite e vamos passar, então, para a Márcia, que vai apresentar para a gente, então, a pesquisa e contar como é que foi esse trabalho. Boa noite. Dilene, só para dar uma conferida, eu acho que o pessoal não está conseguindo acessar. Está acessando agora, Rafa? No Facebook, não, só está passando o antigo. Não, está passando, sim. Está tudo certo agora. Conferi aqui com o meu ajudante operacional aqui. O pessoal está pedindo o link que não está conseguindo acessar. Tá. Vamos colocar o link aqui. Rafa, tu pode ver o link para nós? Já está no grupo da live. Ah, tá no grupo da live aqui. Eu vou colocar... Agora sim, agora tá. Ah, então vamos lá. Então tá. Então vamos lá. Tá aparecendo só a Dirlene para mim. Mas hoje nós não estamos com... Rafa, ajuda aqui. O que foi? Tá ok. O que foi? Pode falar, Márcia. Então tá. Boa noite a todos e a todas, né? Eu sou a Márcia, então assessora de comunicação e articulação da Fundação Semear. Eu agradeço, em nome da Fundação Semear, o convite do CMDCA para apresentar hoje, então, a pesquisa que nós realizamos sobre o trabalho das organizações sociais no contexto da Covid-19. Essa pesquisa, ela foi pensada para que nós pudéssemos ter um pouco da dimensão dos impactos da pandemia nas organizações, né? Porque todos os setores certamente foram atingidos por ela, né? Incluindo o terceiro setor. Na Fundação Semear, desde o início do isolamento social, a gente buscou manter o nosso atendimento, né, com assistência às famílias das crianças e adolescentes que nós atendemos, e a gente desenvolveu uma forma sistemática de coleta e análise de informações sobre a situação dessas famílias, né, e buscamos, então, dessa forma, ir atendendo às demandas emergenciais que nos são apresentadas, especialmente com relação à alimentação, a questão de máscaras, né, itens de proteção, orientação com relação a essa proteção, né, itens de vestuário,
Nós suspendemos as atividades presenciais, mas todas as quartas-feiras à tarde, por exemplo, como ontem, a equipe técnica está presencialmente lá no CVR, né, que fica aberto para atendimento, então, dessas demandas. A gente foi delineando uma série de ações, né, pensando como fazer essa manutenção de vínculo de forma online, e começamos a questionar, então, como é que a gente podia fazer o nosso trabalho da melhor forma possível dentro desse contexto, e isso também nos gerou a necessidade de um entendimento de como as organizações, de uma forma geral, né, estão dando conta dos seus atendimentos e do seu trabalho num momento tão delicado, tão diferenciado e tão desafiador como esse que nós estamos vivendo, né. As ONGs, elas são fundamentais, especialmente nesses momentos, né, onde acontece toda uma desorganização social muito acentuada, com o escancaramento das desigualdades, né. Essas entidades, elas conhecem a realidade onde elas estão inseridas, elas estão muito próximas desses públicos vulneráveis que vêm aumentando, né, gradativamente. Elas têm legitimidade para esse atendimento e elas possuem equipes técnicas muito capacitadas para isso. No entanto, elas também estão sofrendo esses impactos, né? As ações sociais, os projetos que elas desenvolvem também sofrem com todo esse contexto criado pela pandemia. Por isso, a gente pensou a realização dessa pesquisa, né? Para a gente poder pensar, então, sobre essa situação toda, né? O que a gente pode fazer, esse enfrentamento desse desafio do presente, né? E por que caminhos a gente pode seguir, né? Porque é fato que o atendimento ele não pode parar, né? Especialmente agora, quando essas situações de vulnerabilidade estão se acentuando, né? A pesquisa, ela foi realizada no período de 26 de maio a 8 de junho, e ela teve a participação de 30 organizações. Essas organizações, elas integram os programas da Fundação Semear, o programa Padrinho Legal e o programa Troca de Carinho. E também são organizações, né, foram convidadas para participar dessa pesquisa, organizações inscritas no Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente de Novo Hamburgo, né, o CMDCA. Nós tivemos a participação de organizações de 11 municípios do estado. 40% das organizações que responderam o questionário são de Novo Hamburgo, né? A principal área de atuação dessas organizações que responderam à pesquisa é a assistência social, seguida pela educação, pela saúde, desenvolvimento social e defesa de direitos. No momento da realização da pesquisa, 41,7% das organizações informaram que tinham interrompido ou suspendido algumas atividades, né? O que nós percebemos desde então é que tem todo um movimento, né, de desenvolvimento de atividades de forma remota, assim como a gente na Semear vem fazendo, né, para não perder esse vínculo, para fazer a manutenção do vínculo e para não deixar esse público desassistido nesse momento. Então, nós, por exemplo, optamos, né, por remanejar essas atividades para acontecerem de uma forma remota, tanto no projeto de iniciação profissional, com a gravação de vídeos e a manutenção do contato, né, com esses educandos, como também nas oficinas de balé, hip hop, artes e música para as crianças e adolescentes do CVR. Isso tem tido um resultado muito legal, né, a gente recebe retorno deles, e chega a ser emocionante ver o quanto, né, eles continuam interessados e vinculados aos educadores, à instituição, a toda a nossa proposta de trabalho. Então, a pesquisa mostrou isso também, essa reorganização, né, das atividades das organizações sociais e uma ampliação das ações de assistência. Quase 80% das organizações entrevistadas, elas estão entregando alimentos ou produtos de higiene, né, para os públicos que já eram atendidos pela organização. E 66,6% readaptou as atividades para um atendimento de forma remota, né? Esses dados com relação ao atendimento, eles são super importantes, porque a gente sabe que o público que a gente atende é o público também que viu as possibilidades de geração e renda diminuírem ou cessarem, né? São essas crianças e adolescentes que estão sem aula, né, regular, com dificuldade de acesso a outras atividades lúdicas e de lazer. Muitas vezes elas estão em casas onde viram crescer o número de moradores, porque tem acontecido, em alguns casos, de familiares, filhos, perderam o emprego, moravam com a mulher, 2 crianças, foram para a casa da mãe, onde já morava um outro filho com 2 crianças.
Então, com o intuito de diminuir as despesas, ou porque as pessoas vão ficando sem recursos para se manter, elas vão também crescendo os seus núcleos familiares no mesmo local, né? Então, essas crianças também ficam ociosas e acabam mais expostas a riscos, seja na rua ou dentro de casa, né? Nós sabemos, né, pelas 112 famílias que nós acompanhamos, e que isso representa quase 500 pessoas, que a alimentação que as organizações estão disponibilizando, né, esses quase 80% das organizações disponibilizam, é muitas vezes aquilo que essas pessoas têm acesso durante um período, né? É uma ação de assistência que tende a continuar por bastante tempo, né? Porque essa situação gerada pelo vírus, ela não vai terminar agora, ela vai ter um reflexo contínuo nos próximos anos, né? Tanto que 50% das organizações que participaram da pesquisa acreditam que vai haver um aumento significativo da demanda de serviços e de atendimento no pós-pandemia, que a gente ainda nem sabe quando vai ser esse pós, né? Por outro lado, se existiu esse aumento todo de demanda, como as organizações nos apontaram, os recursos disponíveis para as organizações também diminuíram, né? O impacto na captação de recursos, ele foi muito sentido por quase 90% das organizações que responderam ao questionário. Essa diminuição de recursos, em alguns casos, em 37% das organizações, ela chegou a 1/3, né, do orçamento. Então, é um impacto bastante grande, né, para o atendimento, especialmente de um público que precisa muito, né? Também foi apontado na pesquisa um outro impacto negativo, a diminuição de voluntários e parceiros, né? E a dificuldade de comunicação e manutenção do vínculo com os públicos atendidos, né? A redução da carga horária da equipe, por exemplo, aconteceu em 45% das organizações, que é um número bastante significativo, né? Diante desse cenário bem desafiador, né, de diminuição de recursos e de aumento das demandas, a gente teve 41,7% das organizações que não sabem avaliar até quando elas conseguirão continuar o trabalho. 21,8% que afirmaram que é possível continuar até o final de 2020, e só 8,3% têm convicção de que mantém o trabalho por mais 12 meses. Né? É um número bastante pequeno de organizações que têm certeza da continuidade do trabalho, né? E para continuar esse trabalho, a gente questionou, então, o que seria mais necessário para essas organizações. Elas apontaram que a necessidade maior é recursos para manter os custos operacionais, né? O engajamento da sociedade para apoio a essas organizações e a realização de editais emergenciais de investidores sociais. São as 3 principais vias, né? Internamente, elas precisam planejar a mobilização de recursos, né? Porque a gente agora tem um outro cenário, diferente daquele que a gente tinha quando planejou, por exemplo, o ano de 2020, né? A utilização de meios digitais para essa captação e a capacitação das equipes, né? Que também, além de tudo, foram reduzidas, né? Esses são os principais pontos, eu acho, que a pesquisa nos trouxe sobre esse cenário do trabalho das organizações sociais no contexto da pandemia, né? Eu quero destacar que esses dados, eles mostram de uma forma muito clara a realidade que a gente está enfrentando, né? E é uma realidade bastante desafiadora, né? Na Fundação Semear, a gente continua muito comprometido com o desenvolvimento social. Acho que mais do que nunca é um momento da gente se comprometer com isso, né? Nós respeitamos o distanciamento social, resguardamos as crianças, os adolescentes, os jovens, as famílias, né? Desenvolvemos atividades online que ficam disponíveis tanto na nossa página no Facebook como no Instagram, né? Para que todas as crianças e adolescentes possam, de alguma forma, acessar. A gente tem buscado se manter inserido na rede, né? Manter esse trabalho em rede bastante próximo, porque um trabalho conjunto ele é fundamental, nada se constrói sozinho, né? A gente continua com as nossas atividades, com o Projeto Vencer, com o Troca de Carinho, com o Padrinho Legal,
né? Apesar de estarmos trabalhando de forma remota, a gente continua muito próximo, né, de tudo que a gente sempre construiu e fez. A gente iniciou o desenvolvimento de novos projetos, né, e a gente está sempre avaliando e reavaliando as ações, tentando buscar soluções que sejam viáveis e que sejam importantes nesse momento, né, como a questão da assistência. Então, assim como todas as organizações, nós também enfrentamos desafios para mobilizar recursos nesse momento e continuamos, inclusive, realizando uma campanha para isso. Eu acho que as soluções, elas sempre vêm do trabalho conjunto, né? A gente tem percebido isso, inclusive pela realização dessa live, né, que reúne pessoas de áreas diferentes, de setores diferentes, para conversar justamente sobre o trabalho das organizações sociais dentro desse contexto, né? Porque todo mundo foi impactado. Eu acho que o Conselho tem uma atuação importante, a interação com o poder público é importante, o reconhecimento do trabalho das organizações é fundamental, porque acima de tudo isso está a defesa e a proteção dos direitos das crianças e dos adolescentes, que a gente não pode esquecer nunca, que são prioridade absoluta, especialmente em momentos como esse que a gente está vivendo. Desculpa, eu falo, começa a tossir. Eu agradeço mais uma vez, né, em nome da Fundação Semear, a oportunidade de compartilhar um pouquinho de conhecimento, né, porque é por isso que a gente também realiza pesquisa, para conhecer os contextos, né, para atuar neles com maior acuidade, para reafirmar a nossa experiência e para compartilhar conhecimento. Eu agradeço ao Conselho, né, mais uma vez, pelo convite, e eu parabenizo pela iniciativa dessas lives, acho que tem sido oportunidades muito legais para trocar ideia, conhecimento e experiência, né? Agradeço especialmente as organizações que responderam ao questionário e dessa forma, então, permitiram, né, que nós tenhamos esse panorama todo que a gente apresentou aqui. E eu queria finalizar lembrando Paulo Freire, para que a gente seja sempre otimista e esperançoso. Gosto de ser homem, de ser gente, porque sei que minha passagem pelo mundo não é pré-determinada, pré-estabelecida. Gosto de ser gente porque a história em que me faço com os outros e de cuja feitura eu tomo parte é um tempo de possibilidades e não de determinismo. Gosto de ser gente porque, mesmo sabendo que as condições materiais, econômicas, sociais e políticas, culturais e ideológicas em que nos achamos geram quase sempre barreiras de difícil superação para o cumprimento de nossa tarefa histórica de mudar o mundo. Mas sei também que os obstáculos não se eternizam. Muito obrigada. Tá no mudo. Oi, obrigada, Márcia, pela tua participação. E a gente queria agora, como a Márcia trouxe, né, essas questões, essas dificuldades das entidades em virtude dessa pandemia, a gente convidou o Juliano, então, que é o nosso assessor jurídico lá no CMDCA, e ele vai estar falando um pouquinho do nosso Fundo da Criança e Adolescente, né? Como que pode ter acesso e como é que ele se constitui. Tá? Boa noite. Boa noite, Juliano. Boa noite. Obrigado pelo convite, tá? Agradeço, é uma satisfação poder estar aqui conversando, tratando desse tema tão instigante. Antes de falar do fundo, é interessante contextualizar, sob o ponto de vista legal, como é que está amparada a política municipal de proteção, defesa e controle dos direitos da criança e do adolescente. Tá? O município hoje, ele é regido essa política hoje no âmbito municipal é regida pela Lei 2822 de 2015. Lá. É uma lei que ela tem em torno de 8, 9 capítulos, mas eu acho que é certo dizer que 3 desses capítulos são extremamente importantes e funcionais para a política, para a parte da defesa, da promoção e do controle dessa política para esse público da criança e do adolescente. Nós podemos citar ali o Conselho Municipal dos Direitos e da Criança e do Adolescente, o CMDCA, podemos citar o Conselho Tutelar, que tem uma função
primordial para a defesa, a promoção, e também, sem menos importância, o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Tá? O Fundo ele é um instrumento dessa política de extrema valia, de extrema importância. O fundo em Novo Hamburgo, esse fundo existe desde 1992, e ele ganha um aspecto de realce lá com o Estatuto da Criança e do Adolescente, em 1990, 13 de julho de 1990, onde ele é falado sobre esse fundo especial para esse fim. Por exemplo, lá no artigo 88 do Estatuto, inciso 4º, ele traz como uma diretriz da política de atendimento a manutenção de fundos vinculados aos respectivos conselhos, aos respectivos CMDCAs. Então, cada ente federativo ele pode ter um fundo. A União tem um fundo que trata sobre esse assunto, os estados, cada um tem o seu, e os municípios, cada um pode ter o seu. Para nós ter uma noção do que é isso em âmbito nacional, referente só aos municípios, nós temos em torno de 5.400 municípios que têm conselho, tá? Segundo um censo do IBGE de 2014. 5.400 municípios têm conselho, têm CMDCA. Isso corresponde em torno de 98% do total de municípios. Só que desses 5.400, apenas 2.700 têm fundo constituído. Tá? Eu não estou nem falando de fundo ativo, se está funcionando ou não está funcionando. Tem fundo constituído apenas 2.700. Novo Hamburgo tem isso, como eu disse, desde 92. E ele é extremamente importante, um instrumento fundamental para a política de promoção da criança e do adolescente. Esse fundo, por si só, não é suficiente. Ele é extremamente importante, mas o fundo, por si só, ele não funciona. Pensando numa engrenagem complexa, como esse sistema de garantias, o fundo ele corresponderia, se nós considerássemos toda essa engrenagem como um veículo, como um carro, o fundo ele corresponderia ao tanque desse veículo. O tanque, por si só vazio, ele não faz essa engrenagem funcionar. É necessário que ingresse recursos. Existe a Lei 2823, traz as formas de ingresso de recursos, de que forma pode ingressar recursos nesse fundo, mas ele o diferencial deste fundo para outros é o que tem lá no Estatuto da Criança e do Adolescente. E ele está no aspecto das deduções fiscais. Pode ingressar recursos do fundo de diversas formas, desde a parte orçamentária do município, mas o principal, assim, o montante maior que acaba ingressando, são as deduções fiscais lá do imposto de renda. Por exemplo, Novo Hamburgo tem, só se nós limitarmos a questão das deduções fiscais, Novo Hamburgo tem uma capacidade de arrecadação só por esse fim de 20 milhões de reais. Isso pegando dados de 2018, 20 milhões de reais. Contudo, por muitas vezes falta de informação das pessoas, falta de divulgação das informações, em 2018, por esse fim, Novo Hamburgo arrecadou apenas 400 mil reais. É um valor considerado muito baixo para a capacidade do que o município poderia arrecadar. E para que é importante que esses recursos ingressem no fundo? Porque ele acaba sendo muitas vezes uma das únicas formas de financiar os projetos que são desenvolvidos pelas instituições. Os projetos que são desenvolvidos pela SEMEAR, pela DEVES, pela AMO. Esses recursos, ele acaba fomentando e que esses projetos, eles são executados. São de extrema valia que o ingresso desses recursos, eles continuem e eles precisam aumentar, porque as necessidades lá na ponta, elas estão aumentando. E se nós considerarmos esse contexto que nós estamos vivendo de pandemia, a situação de vulnerabilidade, ela tende a aumentar cada vez mais. E por isso que é tão importante que existam esse tipo de doações, qualquer que seja por deduções fiscais, seja de outras formas, mas porque esses recursos, eles precisam chegar nesses projetos, nesses programas, esses serviços que são desenvolvidos. Novo Hamburgo hoje tem diversos, só em relação ao Fundo Criança, a esse fundo municipal, há diversos projetos que estão sendo financiados. Tem diversas entidades que conseguem fazer uso desses recursos e implementar na ponta. Tem diversas crianças e adolescentes que conseguem aproveitar
ter esses direitos promovidos, defendidos, por conta desses recursos. O que justifica ainda mais que o fundo ele permaneça e continue sempre ativo e com essa responsabilidade extremamente grande. E é interessante que ter sobre o aspecto dessa questão do fundo municipal, a forma, muitas vezes, com que esses recursos acabam chegando nessas entidades governamentais ou não governamentais, o que nós costumamos chamar de OSC ou AOS, que esses recursos, eles são lançados, eles chegam a essas instituições por editais lançados pelo Conselho, editais que seguem a lógica da Lei Federal 13.019, que é uma lei extremamente importante, que torna que o repasse desses recursos para esses projetos, eles têm que obedecer a essa normativa federal, e também, principalmente, porque essa lei, ela cria mecanismos de fiscalização, ela cria mecanismos de acompanhamento, de que esses projetos estão sendo executados, e que, de fato, algo está sendo alterado, algo está sendo mudado. Eu acho que da minha parte, pelo menos, eu tentei sintetizar esse ponto, que é extremamente importante, tentei sintetizar ao máximo para tornar o mais didático possível. Então, obrigada, Juliano, pela tua participação. E vamos, então, ver um pouquinho, saber como é que estão as entidades nessa questão toda, né? Que responderam à pesquisa, que são cadastradas no Conselho e que estão vivendo lá o dia a dia, né? Nos atendimentos. Então, vou chamar a Luana e a Camila. A Carolina, para estar falando, não sei quem é que vai falar primeiro. Eu começo? Pode ligar os microfones, quem vai falar, só para me botar o nome aqui. Carolina? Pode ser eu, quem sabe? Passar um contexto geral. Eu estava com meu microfone desligado. Por isso. Carolina, né? É a Luana, vai começar. A Luana. Tá. Então, uma boa noite a todos. Em primeiro lugar, agradecer o convite. É uma honra poder estar aqui para falar um pouquinho do nosso trabalho, falar dos desafios e de como foi feita essa readaptação frente a essa necessidade, né, em razão da pandemia. Então, a AMO, na verdade, logo que iniciou a pandemia, nós tivemos que fazer o fechamento das portas por uma questão de segurança em saúde, né, para os nossos pacientes que, né, vivem uma condição de imunodepressão em razão do tratamento oncológico. Então, no primeiro momento, se pensou, bom, vamos resguardar a questão de saúde dos nossos pacientes e colaboradores, funcionários, voluntários, comunidade em si que, né, participa junto com a AMO, e a gente conseguiu seguir, de alguma forma, prestando os atendimentos online para as famílias e adaptando essa rotina de trabalho junto à equipe técnica e administrativa, assiduamente, assim, continuamente, para que a gente pudesse pensar em estratégias novas para manter, então, esse trabalho em funcionamento. Então, a partir desse fechamento inicial, a equipe técnica seguiu trabalhando, atendendo cada técnico seu paciente que já estava vinculado, e as famílias seguiram também com atendimento via serviço social, que é o caminho que dá continuidade no acolhimento da família, frente às demandas que aparecem. E via serviço social, então, o que eu posso falar que a gente seguiu atendendo, que eu acho que é bem importante, é que como o tratamento oncológico não parou em razão da pandemia, as demandas de tratamento hospitalar do paciente seguiram. Então, envolvendo muito a atuação do serviço social nesse contato com os hospitais de referência, com a equipe que atende o paciente, com a equipe da Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo, que organiza os transportes para os nossos pacientes. Além disso, como a gente sempre fala, não é somente a questão de saúde na família que fragiliza as relações, né, dessa casa.
Então, questões sociais, socioeconômicas, emocionais também, a gente percebeu que foram fragilizando de uma forma um pouquinho diferente, mas foram se apresentando em demandas diversas, né? Então, por conta disso que os atendimentos permaneceram, e nós também seguimos apoiando as famílias com cuidado até, digamos, mais intensificado. Nós seguimos apoiando com o repasse, né, das cestas básicas para as famílias. Inicialmente se pensou em um atendimento e conseguiu se concretizar um atendimento com a concessão das cestas básicas de forma quinzenal, porque o cuidado também era voltado para preservar as famílias, cada uma no seu lar, né, para que não tivesse o mínimo, assim, o máximo de cuidado para que elas não fossem para a rua, para o mercado, enfim, para ter esse contato também com um possível contágio, né, em razão do coronavírus. Então, a cesta básica foi concedida quinzenalmente, as demandas de medicamentos para os nossos pacientes também seguiram, a gente seguiu fornecendo, autorizando os medicamentos nas farmácias que nós temos convênio, e a gente também acabou tendo que entrar numa união ainda maior na equipe, no sentido de buscar formatos de mobilização da comunidade, porque a AMO tem, felizmente, um privilégio muito grande de ter um apoio da comunidade, e a gente percebeu que a equipe também precisaria intensificar, assim, essa mobilização junto aos setores e voluntários e comunidade em geral, para que as doações, os apoios que viessem realmente da sociedade pudessem ser mantidos, né? Porque, não sei se é de conhecimento de todos, mas muito do que a gente repassa, então, para as famílias, praticamente 100% das cestas básicas, elas são montadas a partir das doações que nós recebemos, que nós revisamos, cuidamos com o armazenamento, mas é de grande importância realmente o que vem da sociedade, da comunidade mesmo. Então, o trabalho seguiu dessa forma. Em outro momento, a gente fez, por meio da coordenação administrativa da AMO, um escalonamento de trabalho. Então, a equipe técnica, num primeiro momento, ela segue ainda de forma remota, com exceção do serviço social, que está junto na escala de trabalho presencial na AMO, né, tendo em vista que faz parte dessa linha de frente, né, de contato com as famílias, dessa necessidade de estar participando da composição das cestas, da organização, entrega, inclusive. Então, o serviço social atua mais próximo junto ao setor administrativo da AMO. A gente também tem que reforçar, eu acho que é importante, além de todos esses apoios que a AMO recebe, a participação da Brigada Militar foi fundamental para nos apoiar na entrega, né, das cestas básicas. No primeiro momento, a gente estava fazendo essas entregas por meio do transporte da organização, mas a demanda foi quinzenal, então isso foi difícil, porque nossa equipe também teve uma reorganização sempre em relação ao trabalho, e a brigada, né, por meio da nossa gerente administrativa, se colocou em contato, né, e disponível para nos apoiar nessa entrega. Então, foi fundamental para nos ajudar a entregar. Hoje nós temos 32 famílias, 32 pacientes, então o número de pessoas é muito maior, em torno de 120, 130 pessoas que a gente assiste, e da cidade de Novo Hamburgo, São Leopoldo, Campo Bom, Estância Velha, Portão e Dois Irmãos. Então, a gente não tinha pernas, né, teve que dar conta, mas a brigada veio de encontro, assim, a uma necessidade bem importante de nos ajudar nessa entrega. Então, funcionou muito bem, e a gente tem gratidão realmente ao apoio da Brigada Militar. Carol, tu quer falar um pouquinho? Sim, vou falar. Então, em primeiro lugar, boa noite a todos, né? É um orgulho muito grande para mim estar aqui representando a AMO, representando o grupo técnico, os meus colegas. E a fala da Márcia me fez pensar, Márcia, tu usou as palavras que a gente tinha em mente mesmo, né? Justamente por conta da pesquisa e por ter nos escutado. Então, qual foi a nossa... Bom, a gente se deparou com esse problema aí da pandemia e veio um grande ponto de interrogação. E agora, o que a gente faz? E a gente, então, né, se viu tendo que tomar uma outra atitude, achar um outro jeito de seguir acompanhando as famílias, de seguir fazendo a manutenção do vínculo. E todos nós da equipe técnica, né, que nós, então, a AMO trabalha com a saúde complementar ao tratamento do câncer, então a gente tem toda uma frente de atendimento buscando a saúde no âmbito não médico, né, e todos os nossos colegas
deram um jeito, estão trabalhando online, estão atendendo as pessoas, e o online aí, para nós, ele significa não só isso que a gente está fazendo aqui, da chamada de vídeo, onde a gente pode tentar se olhar um pouquinho, olho no olho, né? Mas a gente usa a chamada de voz, mensagens, a gente se colocou à disposição, e até essa semana surgiu uma outra possibilidade dentro do meu trabalho de conversar com um dos pacientes que eu atendo por um aplicativo. Então, a gente está realmente, assim, se empenhando, dando as mãos, né, para poder fazer o trabalho da AMO continuar sendo bem colocado na nossa comunidade, porque a AMO é uma entidade muito engajada mesmo em atender, em acolher quem precisa da gente. Então, né, acho que é isso, a gente segue de mãos dadas e não digo portas abertas, porque como a Luana falou, a gente está trabalhando nesse ritmo que é possível dentro do que preconiza, né, os cuidados de saúde. Eu e os colegas do grupo técnico, então, estamos só no online, né, algumas pessoas, então, estão fazendo um revezamento de horário para poder estar lá na sede. Acho que é isso que eu queria passar aqui. Obrigada. Eu queria ainda, para fazer um fechamento, Carol, compartilhar também com todos aqui, comunidade que nos acompanha, tal qual a Márcia fez, eu queria apresentar uma reflexão de uma autora do Serviço Social, que é uma frase que já existe há bastante tempo, mas eu acho que faz bastante sentido com o que a gente está vivendo nesse momento, e que nos faz repensar e se readaptar a esse novo normal, né? Então, é da Marilda Yamamoto. O momento que vivemos é um momento pleno de desafios. É preciso resistir e sonhar. É necessário alimentar sonhos e concretizá-los dia a dia no horizonte de novos tempos, mais humanos, mais justos e mais solidários. Então, a gente aprendeu com essa situação toda aí que solidariedade é fundamental, né? Para o andamento do trabalho das organizações, e com certeza sairemos pessoas ainda mais humanas, né? A partir disso. Muito obrigada pela possibilidade, pela oportunidade de participação em falar de um trabalho tão rico, né, Carol? Nós somos suspeitas em falar, mas é um orgulho realmente estar aqui representando toda a equipe, todos os colegas que estão juntos aí nesse ritmo de união, e a gente vai seguir assim. Muito obrigada, então. Uma boa noite a todos. Então, muito linda essa fala de vocês, né? A gente que agradece vocês terem vindo aqui conversar com a gente, trazer um pouco desse trabalho na AMO, né? Que trabalha com essas crianças que estão numa situação diferenciada, enfrentando um câncer infantil, né? É uma entidade que a gente tem muita admiração aqui no município, com certeza. Então, as entidades, né? As OSCs, como a gente fala, elas têm a questão do acesso ao Fundo Criança, né? Tem as doações, tem várias pessoas que se solidarizam, que ajudam, e nós temos, então, essa parceria com o Executivo Municipal, né? E a gente tem toda uma legislação, assim, também para estar cumprindo, né? Tem uma lei de parcerias, que é a 13019, e a gente, então, convidou a doutora Sabrina, lá da Procuradoria, para ela falar um pouquinho do movimento que o município, porque eles também devem estar angustiados, né, com esse amparo, como vai ser essa parceria do público com o privado, né? Então, vamos ouvir a doutora Sabrina agora. Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. Estamos extremamente honrados pelo convite, falo isso em nome da Procuradoria-Geral, em nome da doutora Fernanda Lust, que não pôde estar aqui falando conosco hoje. Com o advindo da pandemia, nós tivemos uma reestruturação geral, social e administrativa. Pontualmente, enquanto PGM, tivemos uma demanda de trabalho extraordinária para que pudéssemos dar assessoria suficiente a todos os questionamentos internos que vieram de todas as diretorias e todas as secretarias e unidades gestoras do município.
É uma rede muito grande, uma demanda muito diversificada. A nossa sorte é que temos um grande grupo, que podemos contar com todos trabalhando com muita responsabilidade, sempre presentes e disponíveis para discussão, sempre tentando alcançar a comunidade de alguma forma. Por outro lado, é muito gostoso estar aqui e ouvir todos esses depoimentos e dificuldades e superações das entidades, porque nós acabamos, enquanto PGM, que é a Procuradoria, ou seja, são um monte de advogados tratando diariamente com problemas, não tendo esse feedback direto de ouvir uma criança, ouvir um adolescente, ouvir uma família cumprindo suas atividades, dizendo que bom, estou aqui, isso é muito bom, deixa a gente muito confortado. Mas bem, entrando no assunto de organizações civis, parceiras como diz a lei e parceira como são de fato, das atividades de assistência social, principalmente de assistência social, saúde e educação, mas de toda a administração pública, envolvendo cultura, enfim, todas as áreas. Foi muito preocupante, muito angustiante para nós, enquanto PGM, traçar logo considerações e orientações jurídicas que chegassem nas nossas secretarias, para que pudessem reestruturar os seus contratos e convênios. Por quê? Porque o nosso pensar sempre como administração pública esse dinheiro é nosso, é da comunidade, nós temos que seguir as leis, nós temos que seguir as normas, então nós não podemos infringi-las. A nossa lei que regra hoje o repasse para essas entidades, como disse tanto a Márcia quanto o Juliano, o que precisa muito para as atividades sociais é a gasolina do carro, é a verba, é o dinheiro para poder chegar na atividade. Nos preocupamos muito, enquanto município, em continuar chegando a verba às entidades parceiras. Por que essa preocupação? Por causa de uma baixa de receita? Também, mas principalmente porque a nossa legislação não permite que as entidades não cumpram as metas previstas nas suas parcerias, nos seus contratos de parcerias, nos seus termos de fomento e termos de colaboração. O que são essas metas? São atingir tantas crianças num atendimento socioassistencial, fazer com que tantas crianças se reabilitem ou consigam passar de ano. As metas são muito técnicas e envolvem indicadores técnicos, por isso que eu não vou entrar muito nelas, que eu sei que fica chato, mas a nossa preocupação foi como chegar, continuar repassando com esse corte, com essa desestruturação, ou seja, as entidades, muitas, não iam cumprir essas metas, porque não iam cumprir seus planos de ação. Por quê? Porque as crianças não iam até lá fazer o grupo, não iam até lá, até a entidade fazer o atendimento, não iam até a escola de educação infantil ter sua aula, em função do Covid. Como, então, elas vão cumprir suas metas? Bom, algumas metas não vão cumprir, mas nós temos que continuar repassando. Sim, vamos ter que continuar repassando, principalmente para aquelas entidades que têm parcerias com o município, em que a obrigação final é obrigação legal, é uma obrigação do ente público, de alguma forma, alcançar a comunidade, escolas de educação infantil, atendimento socioeducativo, ILPIs, internações de longa permanência para idosos com perfil de assistência. Então, como fazer isso? Bom,
Logo no começo da pandemia, montamos um parecer a muitas mãos dentro da Procuradoria, com o doutor Juliano, com o doutor Fernando, com a doutora Camila, com o doutor Márcio, com a doutora Fernanda, comigo, estudando, tentando montar a nossa equipe de assessoria, doutora Carolina, nossa equipe de assessoria toda buscou também na nossa parte no nosso pessoal que faz só os processos dessa área, doutora Bruna, doutor Tiago, buscamos subsídios legais e montamos um parecer orientando de como fazer. Em função desse estudo todo, também enviamos um projeto de lei à Câmara de Vereadores, o qual foi prontamente aprovado pelos vereadores. A prefeita logo comprou também essa necessidade, porque queria que as entidades parceiras continuassem atendendo, não queria tirar esse subsídio financeiro delas de forma nenhuma. Então, nós fizemos uma lei que foi aprovada sob o número, um projeto de lei, desculpe, que foi aprovada sob o número 3.253 e que autorizou o município a promover medidas excepcionais, ou seja, ela flexibilizou uma aprovação de contas, desde que cada parceria fosse vista uma a uma pelo seu fiscal, pelo seu gestor, em que autorizasse o pagamento de verbas e flexibilizasse, então, o não alcance de algumas metas, desde que é muito bem comprovado e muito bem justificado que essas metas não foram alcançadas devido à pandemia. Então, essa foi a nossa forma de subsidiar as entidades enquanto procuradoria para que pudessem continuar recebendo e continuar atuando com um trabalho tão importante socioeconômico, voltado aqui, claro que principalmente a criança e adolescente, que é o tema que nós estamos falando hoje, em função dos direitos destas, que são tão bem protegidos por um conselho municipal atuante, forte, consciente e que luta muito para que continue angariando mais verbas e conseguindo manter mais ações através de parcerias com entidades sociais para o atendimento e a proteção dos direitos dessas crianças e adolescentes. Encerro por aqui minha fala, espero que tenham contribuído. Obrigada. Contribuiu muito, Sabrina, obrigada por ter vindo, aceitado o nosso convite, né? Nós, enquanto CMDCA, e falo aqui pela diretoria executiva, nós logo fizemos um ofício para a prefeita pedindo esse projeto de lei, porque a gente também estudou, nós nos preocupamos com as entidades, logo começou a aparecer muita dificuldade de uma coisa que a gente achava que ia durar 15 dias, um mês, e agora já são 5 meses, né? E que bom que a Câmara aprovou, né, e viu a necessidade de dividir essa responsabilidade, né? Porque esse momento, assim, é a responsabilidade de todos, né? O controle pelo Conselho, a fiscalização pela Câmara, a parceria com o Executivo, né, e que as nossas crianças e adolescentes continuem sendo atendidos porque eles são prioridade, né, conforme o nosso Estatuto da Criança e do Adolescente. Que bom que a gente caminha tudo no mesmo sentido. Né? Então, muito obrigada. Tá? Eu vou chamar agora, nós ouvimos um pouco a... Deixa eu só ver aqui, tirar o nome da Sabrina. Nós ouvimos um pouco a AMO, né, que trabalha com crianças, prioritariamente com crianças, né, também atende familiares, enfim, mas nós na área da saúde, numa situação bem diferenciada, que é o tratamento do câncer infantil. Nós lançamos na plenária para as entidades, né, quem gostaria de vir falar um pouco do seu trabalho aqui nessa live. E a outra entidade, então, que aceitou esse desafio é a Asbem, né? Então, está aqui a Rose da Asbem.
que trabalha daí com os adolescentes, né, e numa área mais educacional, que também é muito importante, né? Então, Rose, a gente quer ouvir como é que vocês estão trabalhando com esses nossos adolescentes, né? Então, primeiramente, boa noite, né? Também agradecer, assim, de todo o coração, assim, em nome da ASBEM, em nome da diretoria, o convite, né? Então, feito, né, para a gente poder falar um pouquinho do nosso trabalho, né? A ASBEM é uma organização que já exerce um trabalho há quase 45 anos no município de Novo Hamburgo. O nosso foco tem sido o programa Jovem Aprendiz, né, que é uma maneira da gente tirar o jovem do trabalho infantil e também inserir ele no mundo do trabalho, né. No início, assim como todas as outras organizações, né, fazer todas essas mudanças em relação ao Covid e passar isso para o jovem, que a gente teve que remodelar o nosso modelo de não presencial para um modelo remoto, né, também nos trouxe bastante dificuldade, né, para nós também foi uma mudança onde a gente também teve que aprender a lidar com tudo isso. Mas a gente retornou em abril, acho que 6 de abril, se eu não me engano, porque além também das normas estabelecidas dentro do programa Jovem Aprendiz, a gente também teve muitas mudanças dentro do Ministério do Trabalho e a gente também tem que trabalhar junto com eles e teve que se reorganizar junto com o Ministério do Trabalho, com as empresas, enfim. Hoje, os nossos jovens os que são inseridos estão trabalhando com aulas remotas, né? Tem sido um desafio tanto para as ASBEM, para os nossos técnicos, como para os jovens também, né? Porque na sua totalidade nem todos têm acesso à internet. Esses que não conseguem ter acesso à internet, então a gente tem um atendimento diferenciado para eles, onde eles vêm até as ASBEM, com todos os cuidados, é claro, buscam suas apostilas, buscam as suas atividades, né? Foi um período de adaptação bem importante, assim. E iniciamos até dentro dessa pandemia toda, agora no dia 10 passado, 2 turmas novas, então aí com um contexto e modelo todo, então, em aulas remotas, está sendo muito bom, eles estão aderindo bem, né, então, isso é bem importante para as ASBEM, e além disso, dentro de todo esse período, né, a gente teve também muita ajuda da comunidade, né, porque a gente teve que dar conta também de assessorar essas famílias dentro das suas condições, né, que foi, então, as cestas básicas, foi vestiário, foi sapatos, né, então, tudo que a gente conseguiu, cobertores também, né, então, todas as famílias, todos os jovens que são cadastrados, que estão dentro do programa Jovem Aprendiz, desde de abril até agora, todos os meses, cada família recebe, então, uma cesta básica, que tem sido bem importante para eles, né, enfim, e para a gente é muito bom a gente poder fazer essa ajuda, né, a gente não teria também conseguido tudo isso se não fosse uma mobilização da nossa diretoria, onde conseguiram arrecadar recursos para a gente adquirir as cestas básicas, o Banco de Alimentos também nos ajudou bastante, a gente também teve uma parceria bem bacana com o restaurante Mocaina, né, que também nos ajudou com muitas cestas básicas, enfim, eu não lembro agora de todos, assim, mas teve muita gente bacana que tem ajudado, então, até então, para a gente poder dar conta, né, disso tudo. E é isso, gente, a gente está trabalhando, a gente está seguindo, a gente está fazendo, né, dentro de todo esse contexto, assim, a gente está dando conta, né, de fazer esses atendimentos, de não deixar esses jovens sozinhos nesse momento, porque é uma mudança, né, onde
eles estarem sempre com aulas presenciais e de repente eles não poderem estar, né, nessas aulas e ter que fazer essas atividades de casa, esse vínculo, ele é um pouco assim que se perde, né? Então, o nosso trabalho, assim, o nosso trabalho da assistente social, da nossa coordenadora pedagógica, é de que todo dia a gente está buscando isso, né? A gente não está deixando eles desanimar por causa disso, né? Porque a gente acredita muito que isso aí lá na frente vai passar e a gente vai poder retomar de novo, né? A gente morre de saudade deles, né? Porque é a nossa juventude, né? Não tem como não gostar do que a gente faz. E eu tenho, assim, uma coisa que eu digo sempre: para trabalhar numa organização da sociedade civil, para fazer o trabalho que a gente faz, a gente tem que amar esse trabalho, né? Eu até me emociono, mas é um trabalho muito importante mesmo que a gente faz, e eu tenho certeza que a gente faz uma diferença muito grande na vida de cada jovem que passa pela ASBEM, né? Então, é isso, né? Eu queria só contribuir, assim, dizendo mesmo que a gente está nativa, a gente está dando conta desse trabalho, a gente está, inclusive tem alguns momentos em que a nossa assistente social foi fazer uma visita na casa, né, também com todos os cuidados, né, a gente sempre tem que registrar bem isso, que a gente está fazendo de tudo para proteger tanto a nossa equipe, quanto os nossos jovens e quanto as suas famílias, né. Então, esse trabalho também tem acontecido dentro de cada necessidade de cada jovem, enfim. Né? Então, é isso, eu espero que tenha contribuído um pouco para falar, né, e eu só queria, assim, terminar dizendo, assim, que é uma palavra que eu levo sempre, que tudo que eu falo, e quando eu falo das bem, eu sempre digo assim, fazer o bem faz bem, né, que as pessoas que têm nos ajudado e que possam continuar fazendo isso, né, e também aproveitar esse momento para, já que eu estou falando, assim, que deve ter muita gente nos assistindo, que um agradecimento para a minha equipe, porque o trabalho em equipe é muito importante, né? E eu tenho muito orgulho da equipe que eu tenho. Muito obrigada pelo convite e estou à disposição aí sempre. Obrigada, Rose. Muito emocionante esse nosso bate-papo de hoje, né? Fazer essa mediação entre o que tem que cumprir dentro da legislação e dar conta de todo esse apoio, né, para as crianças, para adolescentes, para as famílias, né, e para a família da gente também, né, para a equipe que está trabalhando com a gente, é muito importante, acho que todas falaram da equipe, né, que é extremamente importante, né, de estar se fortalecendo. Não sei se a Márcia quer falar mais alguma coisa, ou alguém dos convidados quer falar, fazer um encerramento, fica à vontade. Queria, Dirlene, lembrar que a pesquisa, eu coloquei o link nos comentários, lá no Face do CMDCA, e que ela está disponível para download também no nosso site, né, fundaçãosemear.org.br, tem uma noticiazinha lá sobre a pesquisa, é só clicar, tem o link ali também. Ok, obrigada. Mais uma vez, obrigada a todos. Nós comentávamos antes de iniciar, né, a gente está, todo mundo tateando essas ferramentas novas, daí pede ajuda para o filho, pede ajuda para quem está perto. Então, a gente tem que agradecer muito a família da gente também, né? E fiquem todos bem e com saúde, que a gente possa se encontrar em breve, presencialmente. Né? Que bom falar com vocês. Obrigada e até o nosso próximo encontro, então. Obrigada a todos.